então comentar sobre isso. Essa questão de colocar aqui na mesa de propósito, porque é uma questão polêmica. A gente vê que o tarô ele tem perto de 600 anos de história escrita, então ao longo desse processo histórico todo, ele foi visto e usado, observado com várias linguagens, né? Ele foi desde daquela linguagem cartomântica, mais objetiva, até a parte do ocultismo, cantonelha, psicologização do tarô. Então você tem várias linguagens que se juntam para poder você ter recurso e traduzir aquela informação dali. Eu posso dizer que o número de falhas de previsões, de interpretações ali é muito menor, muito pequeno em relação ao número de acertos. Até por isso que ele sobrevive a esse tempo todo. Agora, existem situações que eu acho que a gente ainda não consegue, não tem parâmetros para poder explicar o porquê que elas acontecem, né? Por que aquela falha se dá. Eu cito um exemplo: meu primo estava doente, mal eu falei, como é que vai ficar a saúde de Carlos César? Ele estava lá, tecnicamente a imperatriz, a temperança e o mundo. 3 cartas que poderiam induzir a restituição da saúde, o bom tratamento, e ele morreu. E eu posso citar mais outros exemplos aqui, de coisas que tecnicamente você observava e não tinha outra forma de tradução, e a coisa se deu ao contrário. Para essa pergunta, eu acho que ainda não existe uma resposta objetiva, porque ainda não foi feito um estudo, desenvolvido uma linguagem, então ainda não tem uma percepção suficientemente desenvolvida para poder chegar nessa conclusão. O que a gente sabe empiricamente é que ele falha algumas vezes e acerta a maioria delas. Dentro dessas falhas, a gente também pode peneirar isso daí e dizer o seguinte: expectativa do tarólogo, falta de dificuldade de percepção do consulente. Quando você está falando aquilo que vai acontecer, ele distorce tudo. Uma cliente minha, eu falei, você agora não vai ter processos de afetivos porque você está muito fechado. Ela falou, você falou para mim que eu nunca mais vou ter ninguém até eu morrer, eu vou morrer solteiro e sofrendo. Eu ouvi isso e eu vou me matar. Ele desligou o telefone e vai se matar. Minha irmã não morreu porque eu mandei a polícia por causa dela. E conseguiram salvar a mulher. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa questão do acerto ou da falha à discussão e mostrar que a gente não pode ficar com esse pensamento científico exato, né? Porque a gente não está lidando com uma ciência nem com algo exato para ter uma resposta para isso. O que vale é a experiência que a gente tem. Ele funciona, ele orienta, na grande maioria das partes ele está lá e ele cumpre o seu papel. Pelo menos a forma que eu analiso essa questão da falha e do acerto dentro do oráculo. Vou colocar alguma coisa. Léo? Não, é curioso também falar que, pensar, né? Primeiro, antes de tudo, é muito mágico a gente perceber, vocês que estão aí ouvindo a gente, como cada um explica e fala e vivencia o oráculo de forma diferente. E trabalhamos, às vezes, de formas diferentes. Apesar de nosso treinamento, digamos assim, nossa bibliografia ser basicamente a mesma, né? Extensa ou não. Mas em questão, falando um pouquinho de falhas, ou acertos e falhas do oráculo, também a gente tem que pensar o seguinte: ele é um sistema, né? E assim, o problema não é dele, sabe? Assim, não é uma questão dele se ele acerta ou se ele erra. Ele é um sistema fechado. E o que eu, quando erro, digamos, quando o meu tarô erra, eu paro e penso assim: a pergunta qual foi? Qual foi a pergunta? Como foi elaborada aquela pergunta? E como eu analisei aquelas cartas? Quantas cartas eu tirei para analisar aquela pergunta? Então, antes da resposta, eu tenho que pensar na pergunta, sempre. Isso na minha experiência. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, eu peço desculpas de alguma maneira para a pessoa, tipo, então, alguma coisa a gente deixou de ver, ou então, houve tal coisa, era tal coisa, aconteceu diferente, ou você perguntou errado, às vezes, dependendo da pessoa. Então tem muito a ver com isso também, sabe? Isso é um sistema fechado, isso não é uma obra aberta, a gente tem que pensar nisso também, né? E não é uma culpa do tarô, então a culpa é nossa também, a gente tem que reconhecer isso. Às vezes, né, quando a gente acaba errando, coisa assim, a análise não é bem feita, ou então é rápida, não é detalhada o suficiente, mas realmente isso tira nossos cabelos, sabe? A gente se descabela às vezes quando a gente erra alguma coisa que é muito aparentemente óbvia, né? Então, mas é essa questão, justamente lidar com essa diferença, com essa surpresa que às vezes a gente tem diante da gente, mas sem desmerecer os acertos, obviamente, né? Senão ele tarô, como a Alexandra disse, ele não estaria aqui até hoje sendo estudado, sendo aprimorado, né? Então vai muito do intérprete, como eu disse, vai muito do performer que nós somos, né? Nós tarólogos. Pegando o link até
do que foi falado aqui na mesa agora, o fator preponderante que leva a maior erro nas respostas do tarô é o comprometimento emocional com a questão. O que quer dizer isso? Por exemplo, a pessoa que tira o tarô para si, se aquela questão compromete emocionalmente a pessoa, ou seja, gera um nível de ansiedade, angústia, medo, insegurança, muito do que vai ser lido por aquele intérprete, né? No caso vai ser o tarólogo olhando para si mesmo, pode gerar uma interpretação errônea. Principalmente quando você tira o tarô, por exemplo, para uma pessoa que é muito ligada a você. Se você tem ligação afetiva com aquela pessoa, tem uma relação emocional com aquela pessoa, e você vê lá, sei lá, uma combinação esdrúxula de torre e 8 espadas, e você fala, não quero que essa pessoa saiba a resposta, eu não quero que essa pessoa sofra. Aí tem uma mágica que o Léo falou. Como se diz as coisas faz muita diferença, porque o falar é importante, mas como dizer é mais importante ainda. Por quê? Porque as tantas, né, vai criando um hábito no tarólogo de relaxar na sua interpretação. Então ele tipo assim, ele acha, a pessoa chegou ali com um problema, recebeu o seu pagamento, eu vou falar ali, a pessoa vai embora, mas aquela pessoa que foi embora, como é que ela ficou? Será que ela realmente, de fato, conseguiu resolver ou se resolver? Ou ter pelo menos aquela orientação que precisava? Isso é muito sério. Como falar essa questão? Jane conversou comigo aqui, queria colocar uma questão aqui para a mesa também, né, Jane? Você pode... Eu estou cheio de questões polêmicas hoje. Bom, só que isso está tanto relacionado com o que a gente conversou até então, né, desse último tema, como o tema inicial da nossa conversa, tá? Eu queria trazer um pouco a outra questão, o outro lado, já que o tema geral desse simpósio a gente está falando de ética, né? E a ética do tarólogo? Puxando um gancho em relação a isso que Jean colocou agora, né, que eu tinha citado também anteriormente, que é muito uma questão assim de empatia, né, como que a gente vai... Claro, a gente não pode se identificar com a dor do consulente, com todos os problemas, senão a gente se desgasta de uma forma absurda, mas ao mesmo tempo entender, né, que o outro está ali com problemas, ele veio te procurar, e por mais que esses problemas às vezes pareçam repetitivos e fúteis, são problemas que estão mobilizando a pessoa a buscar ajuda, né? Então acho que isso nunca pode ser subestimado. Mas, por outro lado, tem pessoas que, em vez de tarólogos, né, e outros oraculistas, acredito, que em vez de ter um comportamento no sentido de querer ajudar a pessoa a sair daquela questão, justamente detecta a fragilidade para tornar o consulente viciado naquele tipo de consulta, né? Então acho que isso é uma questão ética importante da gente trazer aqui, porque assim, nem todo oraculista é bom caráter, né? Às vezes a pessoa é muito competente, não significa que a pessoa vai ser charlatã, mas ela detecta ali no outro uma fraqueza, uma fragilidade, e ela vai usar isso então para fazer a pessoa virar. Claro, eu não estou colocando questões assim de clientes recorrentes com questões diversas, onde você tem honestidade, né, de dizer, olha, isso já está respondido, você quer que eu responda de novo, eu vou responder a mesma coisa, você vai me pagar porque eu estou trabalhando, mas eu vou responder a mesma coisa, já está respondido, você quer? Agora tem gente que não, né, tem gente que usa, que manipula muito assim essa questão. Então, enfim, queria levantar, né, essa questão da ética no tarô. Como é que vocês veem isso, assim? Olha, é muito importante que o tarólogo ele tenha ética. E outra coisa que acontece nas consultas é que às vezes
O consulente vem, conta o seu problema e ele, involuntariamente, pega aquele problema e vai comparar com o seu próprio problema. Isso ele nunca deve fazer. Ele comparar o que eu tenho, às vezes é uma coisa até semelhante, mas o problema é dele e o meu é meu. E eu não posso dizer, não, mas eu passei por isso, isso e isso, e você vai resolver porque eu passei, eu resolvi o meu. Eu posso ter resolvido o meu, mas ela não pode resolver o dela. Então, ela tem que ter ética e nunca falar no seu próprio problema, porque ela não está ali para discutir com o seu consulente o problema dela, e não encaminhar, orientar o consulente a resolver a sua situação. Isso é uma coisa que inclui muito de ética. Outra coisa muito importante que o tarólogo tem é quando ele vai dar alguma definição como verdade ou mentira, ainda voltando àquele assunto, é que às vezes vem uma pergunta muito clara, você abre o tarô, você sabe que aquilo não vai dar certo. Tem um exemplo, certa vez eu abri um tarô, a pessoa disse, olha, eu tenho um parente que está preso e eu quero que ele saia dessa prisão de qualquer jeito. Eu quero que você me diga se ele sai ou não. Eu não estou me incomodando de gastar, a pessoa tinha dinheiro, de gastar dinheiro. Eu respirei fundo, me deu uma dor lá dentro. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu abri o tarô, não me chateando. E justamente, o tarô me deu um esclarecimento que verdadeiramente ele ia sair daquilo. Mas que ele não ia pagar, ele não ia ganhar aquele dinheiro. Aí eu disse para ele, olha, e você vai, o seu desejo vai ser realizado? Vai. Agora ele não vai ser concretizado. Perder essa. Por quê? Saiba que vai ser realizado, mas você não vai concretizar o que você quer. Ou seja, ele ficar no seio da família. Por quê? Era uma pessoa violenta, que tinha um passado pesado, e saiu. Quando ele saiu, tiraram ele do caminho. Então, era por atenção, mas não resolveu. Então, essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai dizer. Porque eu também ia dizer, não, vai acontecer isso e aquilo. Né? E essa pessoa depois voltou a mim e agradeceu, mas ela, por que você não disse o que ia acontecer? Eu disse, eu disse. Ah, você não entendeu? Mas eu disse isso. Disse para ela. Então, são essas coisas. E eu não queria nunca entrar com esse consulente, debater, não, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, você tem que dar o verdadeiro limite, a verdadeira distância que a gente tem como falar e como orientar. Certo? A posição que você está aqui, o tarô, para uma pessoa amiga, para um irmão, para um filho, sinceramente, particularmente, eu não abro. Eu não abro porque eu acho que a gente aí enrola a guerra, dá uma de caroço tão grande que a gente depois não vai saber nem o que vai dizer. Então, vai procurar um amigo meu, procura uma amiga minha, vai e te orienta. Certo? Porque é mais fácil que a pessoa lidar com aquele problema. Outra questão também que eu estou falando de ética, né, Jenny, é aquela, eu estou pagando e você tem que fazer o que eu pedi. Acho que não é assim não. Até o tarólogo, ele tem que ser ético para saber o limite dele, não deixar o consulente dominar a consulta, comprometendo assim o trabalho que ele se propõe a fazer, que é de orientação, né, de uma suposta melhoria de qualidade de vida daquela pessoa. Uma vez eu falei para uma cliente minha, eu falei, quando você vai ao médico, você escolhe o remédio que você toma? Aí ela ficou assim, porque ela queria que eu visse tal coisa que não era pertinente no momento. Então eu não vou ver, você está pagando pelo meu trabalho é esse. Que às vezes tem consulentes que querem colocar que você tem que estar submisso a eles, porque eles estão pagando, eles vão ver, e você tem que ver o que eles querem. Você coloca uma questão, dá a resposta, e ela fala, veja de novo, confirme para mim. Não tem confirmação, está visto, está dito. Se você não está conseguindo lidar com essa informação, a gente vai fazer um outro trabalho, vamos entender por que você não está aceitando isso. Agora eu não vou ficar repetindo leitura, porque você está pagando, porque você quer e porque você não aceitou a primeira informação. Né? Então eu acho que a gente também tem que saber
dar o limite do consulente, saber até onde ele pode ir. E não deixar você ficar passivo àquela situação em cima de um monte de exigências, assim. E tem colegas meus que já falaram assim, perguntou, eu vejo. Tem situações que, olhando dentro da visão geral, eu acho que não é bom fazer aquele tipo de pergunta. Eu coloco esse consulente, dependendo do grau de dano que eu acho que aquilo vai causar, eu me recuso a ver. Exemplo, eu gosto de uma pessoa, essa pessoa não gosta de mim, estou sofrendo para cá, chorando, caindo, ele vai ficar com ela, ele vai ser feliz com ela, ele vai ter filhos com ela, eu me recuso a ver esse tipo de questão. Porque é uma informação que não vai ser útil para o consulente, vai ampliar a sua dor e vai conectá-la num ciclo vicioso de voltar a mim toda hora e buscar outro profissional, porque aquilo vai ser uma semente do mal que vai cair dentro dela. Então, nesse ponto, eu me reservo o direito de colocar um limite ali para algo que vai prejudicar o consulente. E um micro adendo, não diz respeito a ela, diz respeito a uma pessoa que não está na consulta e que não te deu autorização para ficar bisbilhotando na vida alheia. Acho que a vida alheia também dá um paninho para a manga agora, né? Falei. Antes da gente passar para a vida alheia, que é assunto bastante... É curioso a gente notar, quando a gente estuda as culturas germânicas, especificamente as práticas oraculares bastante antigas, a prática das runas e outros métodos oraculares, nórdicos especificamente, o que a gente tem? A pessoa eleita a ser oráculo, ela é colocada numa cadeira, né? Existe uma cadeira de madeira, existia uma cadeira de madeira, né? Toda trabalhada, um trono. Essa pessoa ela é colocada ali. E, assim como provavelmente no oráculo de Delfos, na Grécia também, apesar de existirem, né, os efeitos da fumaça, das ervas, ou então das cinzas, da lava, das fendas da rocha no chão, aquelas coisas todas para promover aquelas visões, a pessoa era endeusada. Então, quando se fala em ética, eu, sem querer ou querendo, eu esbarro na palavra charlatanismo, porque a gente também tem que ter noção do que é um charlatão. A gente tem que ter noção do que é leitura fria, né? Porque isso existe e a gente consegue, como é que eu vou colocar? Reconhecer um charlatão ou um profissional, né? A partir disso, a partir dessas técnicas que a gente conhece. Então, essas pessoas, né, antigamente, esses nórdicos, eles eram colocados num patamar acima dos humanos, porque eles eram oráculos, digamos assim. Pelo menos em determinados momentos, no momento de transe, para conceder as respostas que eram, né, as respostas às perguntas que eram feitas. E então, vindo hoje, a gente para e pensa, quantas dessas pessoas, né, a ética não passa por essas pessoas que aprendem tarô, leem determinados livros, por exemplo, que ninguém nasce tarólogo, tá? A pessoa pode ter uma predisposição natural a ser cartomante, aquela coisa toda, começa desde pequenininho, inserido em determinadas religiões, né, tendo uma religiosidade forte, aquela coisa, mas ninguém nasce sabendo que o louco é tal coisa, ou coisa assim. Mas então, enfim. Diante disso, tendo noção dessa questão, tendo noção do que é o charlatanismo, a gente também pode parar e pensar um pouquinho sobre a ética, porque a pessoa, quando ela está diante da outra, do consulente, ela é uma espécie de mestre, uma espécie de Deus. E alguns, eles exageram, né? As pessoas exageram. E aí é uma questão também que a gente pode até, não sei, pelo menos ficar na cabeça ou não, o quanto que isso não é prejudicial para o próprio, não só para o consulente, mas para si mesmo, enquanto profissional, e também para a classe, né, de tarólogos. Mas ética, por isso mesmo que eu coloco, a ética, eu penso assim, a gente tem 4 pilares, né, enquanto tarólogo, para pensar sobre ética, que é o sigilo. Então, a pessoa que vem até a gente, é com a gente que ela está conversando, é com o tarô, né? A humildade, para saber que a gente não é Deus, a gente não é nada desse tipo, né? A gente não é divino nesse ponto, tipo, somos únicos ali, aquela coisa toda, nós estamos nivelados, nós temos de estar nivelados, aquela pessoa. O limite, é claro, então você não vai responder várias perguntas, a mesma pergunta várias vezes, ou então mascarar essa resposta, isso depende, claro, sempre do determinado tarólogo ou não. E por fim o respeito, né? Que é o máximo. Então, ética, eu acho que para mim são esses 4 pilares, tá?
ética, sigilo, humildade, limite e respeito. Pegando o link também do Léo, lembrando da palestra do Pellegrini, que foi anterior à nossa mesa aqui, falou de ética também, e falou uma frase muito interessante, Pellegrini, aqui na frente. Ele falou que ética são posturas, atitudes que não devem ferir a consciência integral. Não é consciência superior, né? Se eu estiver errado, você me corrija. E nós esquecemos que o elemento ética deve vir tanto de lá como daqui. O tarólogo e o consulente devem ser éticos. Por quê? Porque quando o consulente não é ético, um exemplo clássico, tá? Aquela pessoa que vai lá no tarólogo cartomante, né? O tarólogo é um cartomante também, e tira a aliança para testar o tarólogo. Acontece, tá certo? Uma forma de testar a fidedignidade daquele profissional, tá? Ou então faz o jogo da negativa. Você fala, olha, a coisa está assim. Você fala, não é assim não. Diferente dessa história que a gente conversou agora, tá, Nilza? A Nilza contou uma história diferente. Mas, quando o profissional, ele é, vamos dizer assim, escolhido, há um elemento de empatia, uma necessidade de empatia. E essa empatia gera aquilo que o Léo falou agora da questão do respeito, que é muito importante nesse universo. Eu penso assim, se o consulente vai com a intenção de testar o tarô, de testar o profissional, o tarô vai testar o consulente. Tá certo? É a mesma história do jogo das perguntas. O erro que nos consulentes é não saber como perguntar. Por isso, muitas vezes, a gente tem que dar a base para ele poder... Porque, às vezes, ele está tão atarantado, perdido, que ele não sabe como é que ele vai formular essa pergunta. Ele não sabe o que ele vai fazer. E aí você tem que ter o quê? A percepção. Por isso, assim, a minha percepção é o seguinte. Eu gosto de tiragem da seguinte maneira. Desculpa a expressão. Consulente, eu peço para ficar quieto. Não me fale nada. Deixa eu abrir e eu vou analisar. Depois eu vou abrir para pergunta. Mas se ele chegar jogando para mim uma série de informações que vão me induzir ao erro, que pode. Às vezes ele está vendo uma situação, por exemplo, é comum. O cônjuge metendo o pau no outro. Falando assim, meu marido é assim, ou a minha esposa é essa, minha namorada, minha noiva. Está vendo só a ótica dele. Aquele cônjuge que está ali, analisado na consulta, não tem poder de defesa. Não pode se defender. Está acusado injustamente, sem que ele possa se manifestar. E é nessa hora que a gente tem que pensar no outro, que não está ali presente na consulta. Vamos analisar o que é esse outro. Será que é isso mesmo? Será que é tudo essa historinha? Então essa ótica do consulente, que ele pode estar se sentindo vítima, injustiçado, né? Ele está sendo pego por uma armadilha que ele acredita que foi pego pelo destino, e ali reclamando. E muitas vezes a coisa não é assim. Então é importante ver a ética para os dois lados. Eu queria, assim, para a gente encerrar aqui o debate, eu queria jogar a questão do outro, né? Você acabou de dizer assim, até que ponto vai o nosso limite em relação à vida do outro, até que ponto a gente pode analisar a vida do outro. Aí você tem o outro em várias categorias. Quem é esse outro? É o seu marido, é o seu filho, é a pessoa que você cria, é o vizinho da esquina e é aquela outra mulher que eu tenho admiração por, né? Muitas vezes você é confrontado com as situações. Um consulente quer saber da vida do outro. Ou então veio porque a minha amiga pediu para eu vir aqui e ver se ela vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Você não sabe até que ponto esse consulente está sendo honesto e se foi a amiga que perguntou ou se é ela mesma que quer saber, né? Queria colocar para mim essa questão, como lidar com isso, até onde vai esse limite, o que é que eu posso falar com o outro e até quem é esse outro que eu posso explorar. O que vocês têm a
falar sobre isso. Quem se pronuncia primeiro? Eu posso falar um pouquinho. Manda. Bom, foi uma questão que inclusive levantei, assim, porque eu sei que cada profissional lida, né, de acordo com seus próprios valores. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que procuro me preservar e eu tenho a máxima: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, assim, eu não gostaria de ter a minha vida examinada independente da minha vontade, né? Então, o que acontece? Eu, particularmente, penso o seguinte: uma pessoa vem para perguntar do marido, né? Uma mulher chega, quer saber do marido, etc e tal. Eu acredito que até o ponto onde isso influencie diretamente no destino da pessoa que está perguntando, até o ponto onde isso esteja diretamente relacionado com o consulente, eu respondo. Agora, coisas que já não são diretamente, que não têm um efeito na vida dela, já não dizem mais respeito. Para mim, o limite é esse, né? Então, usando essa situação que o Alexander, acredito, tenha colocado, se a pessoa chega com uma questão: estou sendo traída, acho que a pessoa tem direito de saber se está sendo traída, independente das outras análises mais profundas que a gente possa vir a fazer, da pessoa mesmo ter provocado, não ter provocado, enfim. Agora, por exemplo, esse caso de separação, né? Vai casar com a outra, vai ser feliz com a outra, não te interessa. Não te interessa. Porque assim, aí a pessoa já não está mais interferindo diretamente na tua vida. Aí é questão de terapia, lide com isso, né? É questão de desapego, enfim. Ultrapassa daquele ponto onde existe realmente uma importância na vida da pessoa de ter aquela informação, né? Então eu vejo dessa forma, não sei meus colegas como trabalham. A pergunta que ela fez é assim: meu marido tem outra? Quando ela pergunta, meu marido tem outra, ela já sabe que tem. Ela tem na certeza que existe outra. Normalmente, quando eu abro o tarô e o tarô me diz que existe um relacionamento fracassado, falido, eu sou como de jogar a pergunta, não sei se é certo ou não. Eu digo: o que foi que você fez até hoje em favor desse casamento? O que você empreendeu nesse casamento? Por que você está com essa dúvida? Como você está se relacionando? Você, como mulher, tem sido a mulher que esse homem esperou? E você? Então, se você foi tudo isso, invista mais. Busque esse homem. Procure reconquistá-lo. Eu já estou dizendo que ele tem outro. Mas não disse. Procure reconquistá-lo. Porque todo amor, todo relacionamento mais de mulher, ou qualquer coisa, em que tem duas pessoas, a gente tem que estar sempre botando água naquelas plantinhas. Porque se essa água, se esse carinho, se essa atenção, tudo isso a gente não colocar, finalmente vai buscar lá fora, vai se sentir desprestigiado. Então, quando a gente faz isso, aí normalmente vem outra pergunta: o que é que eu vou fazer? Eu estou dizendo que você está fazendo. Ele tem outra, busque o caminho, tenha certeza disso. Eu nunca digo que ele tem outra, porque existem alguns casos assim que é meio duvidoso de você dizer, não adianta chegar e dizer o que acontece, mas é muito pesado você, na minha opinião, dizer assim: tem outra, está com outra, tá? Eu mando que ela invista naquele relacionamento, veja aquele homem, veja aquela mulher, como ela, até porque ele empreendeu, esse amor, esse carinho, até o que vem, para que ele procure resgatar. Essa situação que envolve a outra pessoa, ela tem um parâmetro que é exatamente a visão que esse consulente ou essa consulente tem do outro. Esse parâmetro é o seguinte: quando o consulente chega queixoso do seu relacionamento, ele está colocando aquilo que ele está sentindo naquele momento em relação ao outro.
Ok, relacionamento não funciona se as duas partes não quiserem. As duas partes têm que querer. Tá? E há situações, se você, de certa forma, mexe num ponto nevrálgico, ou seja, num ponto de tensão, você aumenta o grau de ansiedade do consulente. O consulente, às vezes, quer saber, mas não está preparado. Isso é muito sério. E é importante avaliar nesses casos esse estado psicológico do consulente. Como é a cabeça dele ou dela, como esse consulente está emocionalmente, psicologicamente, enfim. Eu considero isso salutar. Agora, esses apontamentos que envolvam traição, né, essa ideia que vem do século XVIII, século XIX até meados do século XX, em que sempre existia uma leitura baseada em sim e não. A leitura do século XIX, por exemplo, era basicamente o casar, se eu vou ficar rico, se eu vou morrer tal data, vou ficar doente, alguém vai me trair. Isso veio até meados do século XX acontecendo. Depois dos anos 50, anos 60, principalmente nos anos 70, houve um boom, uma transformação conceitual de linguagem. Ou seja, o tarô passou também a ser uma ponte de auxílio à consciência da outra pessoa. E aí as pessoas começaram também a ser levadas a questionar o papel que elas exercem ou exerciam em suas vidas. Um exemplo, se o indivíduo ele não é bem sucedido na sua carreira, a pergunta é: esse indivíduo está na carreira certa? Ele gosta do que ele faz? Ele se valoriza no trabalho que ele faz? Cada vez mais para frente, quando eu falo futuro, na verdade eu estou falando de uma coisa que está muito próxima, tá? Cada vez mais é o consulente que vai ser levado a se questionar. Cada consulente levado a questionar. E aí a visão do outro também entra nessa leva, onde vai ser preciso, com certeza, para concluir, vai ser preciso o consulente refletir o seu papel dentro da relação. Porque não há oráculo no mundo capaz de ajudar o consulente a transformar a sua relação se ele não quiser fazer isso. O querer se transformar, o querer mudar a sua relação, querer melhorar a sua relação é o primeiro passo. Por isso que é uma pergunta clássica que eu faço. E cara, você quer saber do seu parceiro ou parceira, mas você ama ainda? Você o ama? Se não ama, o que você está querendo saber? Você está baseado aí no exercício do ego. E aí, as relações baseadas no ego, você já sabe, né? Descambam para os conflitos, para a competitividade, vira cabo de guerra, não dá certo mais. Eu queria perguntar à plateia se vocês têm alguma pergunta para a mesa. Opa, tem aí embaixo lá atrás, deixa eu ir lá. Galera, se